O martelo que abalou o mundo. A saga audaciosa da Reforma Protestante. No alvorecer do século XVI, a Europa ajoelhava-se sob o peso de uma única e monumental autoridade espiritual: a Igreja Católica Romana. As suas catedrais góticas, com agulhas que arranhavam o céu, eram um símbolo do seu poder terreno e divino. Um poder que se estendia do trono dos reis à humilde cabana do camponês. Contudo, sob a opulência do ouro e do incenso, um murmúrio de descontentamento crescia. Uma sede espiritual que as águas de Roma já não pareciam saciar. Era uma época de fervor e medo, de relíquias sagradas e da venda de indulgências. Um tempo grávido de mudança, esperando apenas uma faísca para acender a fogueira da revolução. E essa faísca estava prestes a saltar da pena e do martelo de um monge agostiniano atormentado pela salvação da sua alma. E se você está gostando desse conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para continuar recebendo conteúdos como esse. A história da Reforma Protestante não é simplesmente um relato de disputas teológicas. É uma epopeia humana de coragem, convicção, sangue e fé. É a história de homens e mulheres que ousaram desafiar um império espiritual milenar, armados apenas com a sua consciência e uma nova interpretação das Sagradas Escrituras. É uma viagem que nos transporta da tranquila cela de um mosteiro alemão aos salões de poder de Genebra e às sangrentas batalhas que redesenharam o mapa da Europa. O trovão de Wittenberg. A voz solitária de Lutero. Tudo começou com um homem, Martinho Lutero, um monge e professor de teologia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Lutero vivia numa constante angústia espiritual. A questão que o consumia era simples, mas profunda. Como pode um homem pecador ser justificado diante de um Deus santo? A resposta da Igreja, que implicava uma combinação de fé, obras, penitências e a compra de indulgências, não lhe oferecia consolo. No seu desesperado escrutínio da Bíblia, encontrou a sua revelação na Epístola aos Romanos. O justo viverá pela fé. Esta foi a dinamite teológica que faria explodir os alicerces da cristandade medieval. Impulsionado por esta nova certeza e escandalizado pela venda agressiva de indulgências por parte do frade dominicano Johann Tetzel, que prometia a salvação das almas do purgatório ao som das moedas a cair no seu cofre, Lutero decidiu agir. A 31 de outubro de 1517, num ato que ressoaria através dos séculos, pregou as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Não pretendia iniciar uma revolução, mas sim um debate acadêmico sobre as práticas da igreja. No entanto, as suas palavras, graças à recém-inventada imprensa, espalharam-se como um rasto de pólvora por toda a Alemanha e Europa. O próprio Lutero descreveria mais tarde o seu sentimento de libertação. Senti que tinha nascido de novo e que tinha entrado no paraíso por portas abertas. Ali e naquele momento, toda a Sagrada Escritura adquiriu um novo significado. Esta frase de Paulo tornou-se para mim uma porta para o céu. A reação de Roma foi furiosa. O Papa Leão X condenou-o e exigiu a sua retratação. Na Dieta de Worms, em 1521, perante o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V, e toda a pompa do poder imperial e eclesiástico, Lutero manteve-se firme. Num testemunho que se tornou lendário, declarou: "A menos que seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão pura, pois não confio nem no Papa, nem nos concílios sozinhos, pois é bem sabido que muitas vezes erraram e se contradisseram. Estou obrigado pelas Escrituras que citei, e a minha consciência é cativa da palavra de Deus. Não posso e não me retratarei de nada, pois não é seguro nem correto ir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém." Com estas palavras, o monge solitário desafiou um império e dividiu a cristandade em duas. A chama alastra-se. De Zurique a Genebra, o fogo ateado por Lutero não tardou a alastrar-se. Na Suíça,
um padre e erudito chamado Ulrico Zwinglio, de forma independente, chegou a conclusões semelhantes. Em Zurique, começou a pregar uma reforma ainda mais radical, eliminando imagens das igrejas, abolindo a missa e enfatizando a simplicidade do culto. Zwinglio, um patriota suíço, morreria no campo de batalha em 1531, defendendo a sua fé com a espada na mão. Foi na cidade de Genebra que a reforma encontraria o seu mais brilhante organizador e sistematizador, João Calvino. Jurista e teólogo francês que fugiu à perseguição no seu país, Calvino transformou Genebra numa cidade-igreja, um modelo de comunidade reformada. A sua obra monumental, Instituição da Religião Cristã, tornou-se o manual teológico do protestantismo em grande parte da Europa. Calvino enfatizou a soberania de Deus, a predestinação e uma moralidade estrita. Um testemunho da época descreve a Genebra de Calvino como um lugar onde não se ouvem juramentos e não há sedições nem querelas. Sentir-se-ia como se estivesse num mosteiro. A sua influência estender-se-ia à França, com os huguenotes, aos Países Baixos, à Escócia, através de John Knox, e à Inglaterra, com os puritanos, estabelecendo as bases das igrejas presbiterianas e reformadas em todo o mundo. A via inglesa e os radicais esquecidos. Na Inglaterra, a reforma tomou um rumo muito diferente, impulsionada não tanto pela convicção teológica, mas pelas ambições dinásticas de um rei. Henrique VIII, desesperado por um herdeiro masculino e apaixonado por Ana Bolena, rompeu com Roma quando o Papa se recusou a anular o seu casamento com Catarina de Aragão. Através do ato de supremacia em 1534, declarou-se chefe da Igreja de Inglaterra. Embora inicialmente as mudanças doutrinárias tenham sido menores, esta ruptura abriu a porta a uma influência protestante cada vez maior sob os seus herdeiros, Eduardo VI e Isabel I. Mas a reforma não foi um movimento monolítico. Juntamente com as correntes principais luterana, calvinista e anglicana, surgiu uma ala mais radical, os anabatistas. Estes rebatizadores acreditavam que o batismo só era válido para crentes adultos e defendiam uma separação total entre a Igreja e o Estado. Um dos seus líderes, Menno Simons, escreveu sobre a sua conversão: "Renunciei à minha vida fácil e procurei o meu Senhor e Salvador, e voluntariamente me submeti à aflição e à pobreza sob a cruz de Cristo." Perseguidos com ferocidade tanto por católicos como por protestantes, os anabatistas foram os precursores de muitas das liberdades religiosas que hoje consideramos garantidas. Um legado de fogo e liberdade. A Reforma Protestante desencadeou quase 2 séculos de conflitos religiosos que ensanguentaram a Europa, desde as guerras religiosas em França até a devastadora Guerra dos 30 Anos na Alemanha. Milhões morreram em nome da verdadeira fé. No entanto, no meio deste cadinho de violência e fervor, nasceu um novo mundo. O desafio da reforma à autoridade papal fragmentou o poder religioso e, por sua vez, fortaleceu o poder dos estados nacionais. Ao traduzir a Bíblia para as línguas vernáculas, Lutero e outros reformadores não só tornaram a fé mais acessível ao povo comum, como também lançaram as bases das línguas e literaturas nacionais modernas. A ética protestante do trabalho, especialmente na sua vertente calvinista, é considerada por muitos, como o sociólogo Max Weber, um catalisador fundamental para o surgimento do capitalismo. Em conclusão, a Reforma Protestante foi muito mais do que uma disputa doutrinária. Foi uma revolução total que abalou os alicerces da sociedade ocidental. Foi o grito da consciência individual contra a autoridade institucional, a afirmação da fé pessoal sobre o ritual coletivo. Embora nascida na angústia e forjada no conflito, o seu legado é inegável. Deixou-nos um mundo onde a liberdade de pensamento e de religião, embora muitas vezes ameaçada, se tornou um ideal pelo qual lutar. A saga audaciosa daqueles homens e mulheres que, armados com martelos, penas e uma fé inabalável, ousaram reformar o seu mundo continua a ressoar hoje,
lembrando-nos que as convicções de um único indivíduo podem, na verdade, mudar o curso da história.